Ei, gente, tudo bem com vocês? Um prazer estar aqui mais uma vez para falarmos e darmos continuidade aos assuntos sobre mente, corpo e espírito. E desde já, eu quero pedir a vocês que não reparem aí alguns barulhos, não tenho um estúdio profissional, mas vamos estar tentando aí trazer a vocês da melhor forma possível, esse pequeno estudo que hoje nós vamos falar. E é uma pergunta, a alma tem mordomia? E cuidando da saúde da alma, nós precisamos entender que a nossa alma precisa, quais os cuidados, quais os remédios, E bom que não se use nada paliativo, que seja sempre algo que cure, algo que realmente seja e tenha um efeito especial sobre nossas almas. Muito bem, nós estudaremos sobre a mordomia da alma e veremos que a alma pertence à parte imaterial do homem e nela estão centrados os sentimentos, desejos e vontades, que são manifestos aonde? No corpo e no espírito. Portanto, é importante que nós estudemos profundamente esse assunto. Na alma podemos dizer que é onde se encontra o volitivo do homem. O que significa volitivo? Volitivo é que provém da volição, da vontade, ou que a exprime, ou seja, que exprime a nossa vontade, que mostra a nossa vontade, onde se encontram os desejos e todo tipo de vontade que a gente tem em todas as formas. Os sentimentos fluem tanto para o bem como para o mal. Cuide da sua mente, seu corpo e seu espírito agradecem. Definição do que é alma. Alma como sentido de respiração da vida. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 24, e capítulo 2, versículo 7. A alma, ela traz, numa tradução, aqui a gente não vai ficar falando em hebraico, em isso ou aquilo, mas traz uma tradução que quer dizer essencialmente respiração da vida. Então a gente pode ver isso lá em Gênesis, e se você quiser procurar algum dicionário para esses versículos, por favor. A alma significando a própria pessoa. Nós vemos isso em Romanos 13, versículo 1. Êxodo capítulo 1, versículo 5. Então, assim, é uma maneira genérica de falar, aquela alma tá uma alma penada, aquele sujeito é uma alma e tal. Então, é uma maneira genérica, mas como pessoa, a alma significando. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a alma dos animais, para que vocês entendam a importância da nossa alma, para que você entenda o significado da nossa alma. A alma dos animais, lá em Eclesiastes 3, 21, diz que os animais receberam alma apenas no sentido de vida física. Portanto, cessa de existir quando morre o corpo. Então você precisa entender essa diferença, porque a nossa alma, ela vem de uma parte imortal do homem. A nossa alma, ela não morre, ela não, assim que a nossa morte física acontece, mas a nossa alma, ela vai permanecer, A alma, ela é um termo que deriva do latim anima. Este se refere ao princípio que dá movimento ao que é vivo. E o que é animado ou o que faz mover. De ânima derivam
diversas palavras, tais como animal, em latim, né, animalia, e animador. Muito bem, a gente já entendeu a importância da alma. Agora eu gostaria de conversar com vocês, porque o assunto aqui ele é muito importante, né? A gente precisa entender que precisamos ser bons administradores. Como assim? A administração da alma. A nossa alma, ela tem administração. Uma alma saudável, né? Ela precisa estar baseada lá em Hebreus 10, 39, versículo 39. Isto é importante, uma vez que é a alma que manda ao corpo as sensações boas e ruins. E para isso ela precisa de paz, sossego, sentimentos bons, presença de Deus, bons amigos, bons familiares, né? A gente precisa ter à nossa volta, né? Frequências positivas, né? De pessoas que realmente nos amam e que nós amamos e que são honestas, decentes, etc, 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 para podermos o quê? Administrar nossas almas. Porque a alma, ela tem uma grande influência no meio ambiente em que vive. Sim, o meio ambiente tem influência no desenvolvimento das faculdades interiores do homem, dando a ele condições de assimilar hábitos, aprender a tomar atitudes, despertar sentimentos, criar e perseguir ideais e controlar os instintos e emoções. Sim, a alma, a gente precisa ter cuidado daquelas pessoas que nos rodeiam, como falam, como olham, o que fazem, como gesticulam, né? E aí a gente assimila muita coisa do meio ambiente, né? Então nós precisamos, né, entender isso. Pois então, nós precisamos entender isso. Toda influência externa, né, tudo acontece para que a nossa alma... Agora mesmo eu tive que interromper a gravação, né, porque vai passando o famoso carro do peixe com seu alto-falante escandaloso, e aí eu falei, pronto, lá vem ele. E a nossa alma é influenciada, né? Eu poderia ficar com muita raiva, com muita coisa, falar, poxa, o que é isso? Logo aqui e tal, né? Mas então, a gente entende que o cristão cuidadoso, sabendo que partes tão importantes da sua vida estão concentradas na alma, aprende a administrar bem seus sentimentos e emoções, a fim de não se deixar levar por impulsos descontrolados. Ele é dirigido pelo Espírito Santo e faz da palavra de Deus sua regra de fé e conduta. Mas deixa eu te falar uma coisa, mesmo que você não seja um cristão evangélico ou católico, né? Mas mesmo que você seja uma pessoa sem religião, a tua alma precisa ser administrada, né, com boas regras de condutas para a sociedade, né? Você precisa ser um bom pai, um bom filho, um bom irmão, uma boa esposa, uma boa mãe. Então, a nossa alma precisa de administração, né? Porque senão ela nos leva ao sofrimento, aos descontroles, né? Então, precisamos estar atentos para as nossas fragilidades e conflitos. Nossa alma sofre constantes ataques externos e muitas das vezes não percebe a sutileza dos conflitos externos que trazem muitos estragos aos nossos sentimentos. Vejamos alguns tipos de conflitos, né? Conflito entre desejos e necessidades, conflito entre intelecto e emoção, conflito entre objetivos e sentimentos, conflitos entre passado e presente, conflito entre autoconfiança e insegurança, conflitos entre individualidade e conformidade, conflito entre liberdade e responsabilidade, conflito entre desejo de aprovação e independência. Além dos conflitos da alma listados acima, posso falar mais alguns aqui para você entenda. Existem muitos
mas conflito entre o bem e o mal, conflito entre o que é certo e o que é errado, conflito entre o que é aceitável e o que não é, conflito entre o que é justo e o que é injusto, conflito entre o que é real e o que é imaginário, conflito entre o que é verdadeiro e o que é falso, conflito entre suas próprias convicções e as crenças de outros, conflito entre as suas aspirações e as limitações do mundo real. Precisamos entender isso. Precisamos administrar bem a nossa alma. Administre a sua alma, administre a sua vida, os seus momentos, esteja atento a tudo para que você não seja sucumbido, você não vai, sucumbir diante de qualquer probleminha, de qualquer situação, esteja preparado, pois a sua alma pode te pregar peças, tanto na emoção, de tristeza, de alegria e etc., quanto na de ira, de diversos tipos de desejos e vontades. Vamos falar sobre partes integrantes da alma. As partes integrantes da alma. O intelecto é a faculdade da alma que capacita o homem a pensar, raciocinar, decidir, julgar e conhecer. Ligado ao intelecto estão a imaginação, a memória e a razão. Estas faculdades precisam ser administradas com zelo e temor a Deus, caso contrário, tornam-se agência de erros do inimigo, muitos diriam de Satanás, porque a gente está falando aqui também num sentido espiritual. A vontade é o segredo da mordomia. Aqui está em saber administrar os motivos que alimentam esta vontade, sabe? Você pode ler isso na Bíblia, em Romanos 7,18. Os sentimentos, a mordomia aqui atuam na capacidade de saber, as mordomias atuam na capacidade de saber administrar a parte afetiva do nosso ser. O homem não como uma máquina, não como um robô, tá? Mas a gente precisa entender aqui que a gente termina até pecando, O pecado afeta aqui também. Efésios 4,19, você pode estar vendo isso. Então a administração da alma é algo importante e a gente pode concluir esse pequeno estudo, porque nós percebemos pelo estudo que fizemos que a mordomia da alma é de fundamental importância para todos que são bem intencionados em servir a Deus, ao próximo, à família, aos amigos, com justiça e mais ainda, aqueles que estão preocupados com sua vida futura no céu. Queridos, mantenham saudável as vossas almas. Que Deus os abençoe aí, um grande abraço para vocês. Não deixe aí de dar o seu like e não deixe de nos ajudar a estar fazendo mais estudos para que possamos passar para todos vocês. Um abração.